Boa noite. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Tá falando é o pastor Ricardo Nascimento, seu irmão e amigo. Glórias a Deus. Estou gravando esse vídeo aqui com o tema Como escolher uma igreja para congregar. Qual a igreja ideal para se congregar? E antes de eu entrar no assunto, eu quero aqui antes fazer uma ressalva. Esse vídeo não tem intenção nenhuma de atacar a denominação, atacar algum ministério, falar mal de alguma igreja, mas sim mostrar biblicamente qual é a igreja ideal para se congregar. Outra coisa é que também nesse vídeo eu não quero aqui dizer que existe uma igreja perfeita, e sim uma igreja bíblica. Não estou falando de igreja perfeita, estou falando de igreja bíblica, uma igreja bíblica, para a glória de Deus, tá? E antes de nós entrar aqui no assunto também, se você não sabe, a palavra igreja ou o nome igreja é um nome que não é patenteado. Qualquer pessoa pode alugar uma loja, se dizer um homem de Deus, com um grupo de pessoas, e ali dizer, isso aqui é uma igreja. Isso aqui é uma igreja. Né? E outra informação, aqui no Brasil não tem um conselho que regule a abertura de uma igreja. Por exemplo, um critério, umas normas de como se abrir uma igreja. Não. Existe convenção de igreja tal, mas no Brasil não existe um regulamento, um critério de como se abrir uma igreja, quem pode ou quem não pode, as regras. Outra coisa, também gravei esse vídeo porque está surgindo muitas igrejas. Cada dia surge uma igreja nova, cada dia surge uma igreja diferente, uma seita. E isso, às vezes, em vez de fazer bem, está fazendo mal. Às vezes traz uma má impressão. Igrejas se batendo, né? E também muita gente mal intencionada, fazendo de igreja negócio, fazendo de igreja um meio para se promover, um meio para ganhar dinheiro. Aí Deus me incomodou a fazer esse vídeo. Qual a igreja a congregar? Que igreja congregar? Primeiro, antes de você escolher uma igreja para congregar, você precisa acreditar em Deus, na palavra de Deus, no Espírito Santo de Deus, em Jesus Cristo. Porque antes de existir igreja, existiu Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a sua palavra vem primeiro. E outra, a igreja não é para salvar. Igreja é para você congregar. Igreja é para você ali adorar a Deus, se fortalecer espiritualmente, ter comunhão ali com a comunidade, com os irmãos. Mas igreja não salva. Ela pode até conduzir, orientar. Sim, mas qual é a igreja a congregar? Qual é a igreja a congregar? Né? Outra coisa, temos que congregar. A partir do momento que você creu em Jesus Cristo, entregou sua vida a Ele, se arrependeu da vida de pecado que levava, se batizou, agora você precisa de uma igreja para congregar. De uma igreja para congregar. Mas qual a igreja a congregar? Primeiro, você tem que congregar numa igreja que tem a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, como única regra de fé e doutrina. Se você está em um lugar onde não
tem um respeito com a Bíblia, onde não se prega a Bíblia, onde não se ensina a Bíblia, cuidado, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Isso não é uma igreja. Uma igreja que se diz igreja e não prega a Bíblia, as Santas Escrituras, isso não é igreja. Outra coisa, uma igreja, para ser igreja de fato, biblicamente, ela só pode ter Jesus como o único e suficiente Salvador. O único meio de salvação da alma, do espírito, é Jesus Cristo. E o corpo que será transformado no dia do arrebatamento. Só Jesus Cristo salva. Não tem outro. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Só Jesus Cristo salva. Então Jesus tem que ser o único e suficiente Salvador. Outra coisa que identifica uma igreja verdadeira, ela só adora exclusivamente e unicamente a Deus. Quando eu falo Deus, aí envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que os três é um só. Não pode adorar outra coisa, não pode adorar anjo, não pode adorar imagem, não pode adorar pessoas. Uma igreja, para ser de fato verdadeira, ela adora unicamente a Deus. Outra coisa, para uma igreja de fato ser verdadeira, ela tem que depender do Espírito Santo. A igreja primitiva só foi inaugurada, só iniciou de fato a sua obra com a descida do Espírito Santo. Uma igreja que se diz igreja e não crê no batismo com o Espírito Santo, nas evidências, nos dons espirituais, cuidado. Isso não é uma igreja bíblica. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque quem não respeita o Espírito Santo também não está respeitando a Jesus Cristo. Não está respeitando a Deus Pai. Então, cuidado. E outra coisa, eu falei que esses são os fundamentos mesmo de uma igreja verdadeira. Outra coisa, uma igreja ela tem que ter a comunhão entre os irmãos. Ou seja, lá fora, no mundo, a gente tem nossas diferenças, mas na igreja todos nós somos iguais. Porque todos custou o mesmo preço do sangue de Jesus. Louvado seja Deus. E quando você for procurar uma igreja para congregar, além disso que eu falei, você procura saber a origem dela, como ela surgiu, quem foi o fundador, quem é essa pessoa que diz pastor, quem o consagrou essa pessoa pastor, qual a família desse pastor, por que escola teológica ele passou, aonde foi a sua formação ministerial, quem é seus líderes referenciais, está debaixo de que autoridade espiritual, porque você pode, em vez de trazer bênção, estar em um lugar que você não sabe as origens, você pode acarretar maldição para a sua vida. Jesus disse que nos últimos dias ia surgir muitos falsos profetas, muitos enganadores, falsos mestres, falsos pastores, falsas igrejas. Ia enganar muita gente. Não é pouca não, é muita gente. Louvado seja Deus. Entendeu? E uma igreja também verdadeira, ela segue o exemplo da igreja primitiva, que foi a primeira igreja. E uma igreja de verdade também não abre mão da pregação genuína da palavra de Deus. Prega sobre santidade, prega sobre arrependimento, prega sobre o pecado, sobre a volta de Jesus, sobre a vida eterna, sobre o inferno. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso caracteriza-se uma igreja de verdade, uma igreja verdadeira, uma igreja pura, sem mácula. Procure uma igreja dessa para congregar. Uma igreja que tem origem, tem princípio, tem raízes, tem palavra de Deus. Tá? Então, toma cuidado. O que tem de pessoas que saiu de igrejas aí, dividiu ministérios, sabe? Rebeldes, não quer ficar debaixo de autoridade de pastor, inventou abrir igreja, inventou abrir ministério. Toma cuidado.
Muito cuidado antes de dizer assim, eu vou congregar aqui. Procura saber essas coisas que eu te falei. Eu falei aqui. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e que você encontre uma igreja de Deus para você congregar. Amém.